Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. Sou a Cláudia. Vou fazer hoje um pão com suco de laranja. E para falar para vocês, foi o primeiro pão que eu aprendi a fazer. E ainda não passei. Então hoje vou mostrar para vocês como eu faço esse pão que eu aprendi há muitos anos atrás e quero dividir com vocês. Tenho aqui 400 ml de suco de laranja, 200 ml de leite, 100 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, 12 gramas de fermento biológico seco, fermento de pão, 100 gramas de banha de porco, 3 ovos e separei 1,2 kg de farinha de trigo. Sempre dão preferência para uma farinha de trigo de boa qualidade. Eu uso farinha de trigo própria para pães. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, faz tempo que eu não mostro para vocês uma receita nova de pão, mas para fazer um pão, a primeira coisa a gente tem que hidratar o fermento. Vou colocar aqui junto com o meu fermento 2 colheres de farinha de trigo, não há necessidade de pesar, tá? Vou misturar bem. E agora eu misturo aqui, pessoal, nessa receita uma dica bem importante, tá? Tenho 200 de suco, 400 de suco e 200 de leite, tá? Totalizando 600 ml. Então, eu vou misturar aqui, ó, o leite com o suco de laranja. Isso vai ajudar o pão a crescer muito. Por quê? Porque o suco de laranja vai talhar o leite, ó. Pode ver que já talhou aqui, ó. E isso vai deixar o nosso pão muito mais gostoso. Vai crescer, vai ficar bem mais leve. Vocês vão ver, tá? Então, agora eu coloco aqui um pouco dessa mistura. Vou mexer bem e vou aguardar até esse fermento crescer. Aí, então, a gente dá continuidade no nosso pão. Aqui é uns 10, 15 minutos, depende muito do dia. Se tá mais quente, demora menos. Se tá mais frio, demora um pouquinho mais. Todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente, tá, pessoal? Ovos, temperatura ambiente. A banha eu retirei da geladeira um pouco antes de utilizar. Suco de laranja, o leite, para facilitar na hora do crescimento. Então, aqui eu misturei bem. Agora, a gente deixa aqui parado até crescer. E aí, vamos dar início ao nosso pão. E o nosso fermento cresceu. Olha, se transformou numa linda esponja. A gente chama de esponja porque isso lembra a esponja. 2 dicas que eu deixo. É importante fazer, pessoal, sempre essa hidratação no fermento e deixar crescer para ver se o fermento está funcionando de acordo, para a gente não perder os outros insumos. E também, dando essa primeira fermentação, o pão não vai ficar com aquele gosto forte de fermento, tá? Então, é bem importante essa primeira fermentação. Então, agora vamos lá. Vou colocar aqui os ovos, o sal, açúcar, a banha. Eu gosto de utilizar banha no pão porque deixa o pão mais macio. Quem não tiver banha, pode ser outra gordura, pode ser óleo, pode ser manteiga, pode ser margarina, mas com a banha ele vai manter por mais dias o pão macio e mais úmido, tá? Então é por isso que eu utilizo a banha sempre que eu posso. E para quem não tem banha, no canal tem como fazer a própria banha, pessoal. Tem lá como fazer torresmo em 30 minutos na panela de pressão. Aí você compra a panceta, faz o torresmo, que fica uma maravilha. E ainda tem a banha para te utilizar nas suas massas, nos seus pães, tá? Misturei os ingredientes. Vou colocar aqui o fermento, que cresceu, tá bem lindão. A farinha de trigo. E a gente dá o ponto com o líquido, tá, pessoal? Vou deixar um pouquinho da farinha para trás para sovar, tá? Bem pouquinho. E vamos misturando e vamos dar o ponto nessa massa com o líquido. Eu sempre que faço pão, eu gosto de dar o ponto com a água, com o leite, com o que eu estiver usando.
No caso aqui, eu tenho mais ou menos a quantidade que eu vou precisar, tá? Então, para 1,2 kg de farinha, é mais ou menos isso de líquido que a gente usa. Pode variar um pouquinho, conforme o grão do trigo, pode variar um pouquinho o tamanho do ovo. Tudo isso aí é um pouquinho a mais ou a menos. Mas por isso que eu mostro sempre o ponto para deixar bem certinho, para ninguém errar. Se tem uma coisa que a gente preza muito, pessoal, é passar as receitas certas. Por isso que as minhas receitas são todas em gramas e ml. Porque às vezes as pessoas me questionam, por que que não passa em xícara, em colheres, em copo? Porque às vezes dá diferença, pessoal, e eu não quero que vocês percam os ingredientes. Por isso que eu peso, passo em peso, passo em ml, e uma balancinha é muito em conta para comprar. A minha, por exemplo, eu paguei 20 e alguma coisa, 20 e poucos reais. E já tenho ela, acho que uns 6, 7 anos. A única coisa é trocar as pilhas de vez em quando. Então, é bem em conta e vale muito a pena. Aproveita enquanto eu vou amassando, deixa aí nos comentários, pessoal, se você costuma fazer pão em casa. Se já fez alguma das minhas muitas receitas que eu tenho no canal de pão. Então, escreve aí, conta pra nós, que eu gostaria muito de saber. Eu estava com pouco tempo para fazer pão, hoje tirei um tempinho, mas no canal vocês encontram, eu acredito que umas 30 receitas, 40 de pão deve ter lá. Que vocês podem estar fazendo o pão que eu costumo fazer aqui na minha casa. Então, vou amassando e já já eu volto para mostrar para vocês o ponto dessa massa. E a nossa massa está pronta. Foi todo líquido, não sobrou nada. Só sobrou esse pouquinho de farinha, tá? Mas eu vou usar ainda para sovar a massa. Então, você que não tem um cilindro, pessoal, já mostrei várias vezes, mas sempre tem pessoas novas que estão chegando e que não sabem sovar. Então, vou mostrar como que eu faço para sovar, tá? Então, assim, ó, sempre rasgando e puxando a massa, tá? Vão rasgando, vão puxando, vão virando. A massa não pode ser muito pesada de farinha. Pode ver que quando eu puxo aqui, ó, ela gruda na minha mão, tá? Então, por fora, ela tá bem firme, ó, não suja a mão. Mas no momento em que eu sovar ela, que eu abrir ela ainda tá pegando na minha mão. Mas é assim mesmo, tá? Então, se precisa, a gente vai colocando um pouquinho de farinha na bancada e fazendo esse movimento por uns 15 a 20 minutos para ficar a massa bem lisinha e a gente chegar a desenvolver o ponto véu da massa, que é quando a gente pega um pedaço de massa, a gente abre e ela não arrebenta, tá? Depois eu mostro para vocês quando a massa estiver sovada, cilindrada no caso. Então, agora eu vou passar no cilindro e já já volto para mostrar para vocês. Dividi a massa em duas partes para poder passar aqui, para não forçar muito o cilindro, tá, pessoal? E aqui é só ir passando. Se ela começa a pegar aqui no cilindro, a gente coloca um pouquinho de farinha e continua. Eu passo, em média, umas 50 vezes cada pedaço de massa. Então, é passar até ficar bem lisinha. Só quero mostrar para vocês a diferença da massa. Então, essa aqui é a que não foi sovada ainda, olha, tá? E essa aqui é a que foi passada no cilindro. Você pode abrir ela, ó, tá quase aparecendo a minha mão aqui embaixo e ela não estoura, tá? Então, essa é a diferença e é o ponto véu da massa. Agora, eu vou cilindrar esse. Já já eu volto para mostrar para vocês, ó, muda até um pouquinho a cor, ó, fica mais clarinha, a massa fica mais lisa, mais firme, tá? Essa aqui tá mais molenga, essa tá mais firme, e ela fica muito melhor quando a gente atinge esse ponto da massa, o pão fica muito melhor. Então, vou dar continuidade. E aqui tá, nossa massa cilindrada, tá?
Agora, o que eu faço? Eu vou deixar essa massa descansar por uns 10, 15 minutinhos. Uma toalhinha em cima, para que ela não fique com a casca, ela não pegue vento, não crie aquela película, aquela casca. 10 minutinhos a gente volta para modelar os pães. Então, descansou a nossa massa, pode ver que ela tá começando a crescer, mas o objetivo nosso aqui não é deixá-la crescer, é apenas deixar descansar para a gente poder trabalhar melhor essa massa. Tenho 3 assadeiras que eu já untei e enfarinhei, e aqui a gente vai modelar os pães. Aqui fica a critério de cada um, ó. A massa é super macia, até com a mão a gente consegue abrir ela, ó. Mas com a ajuda de um rolo é mais fácil, ó. Delicadamente eu vou abrindo essa massa para depois enrolar ela e deixar um pão bem bonito. Aproveite e procure aí no canal as nossas receitas de pão, pessoal. São muitas receitas, vocês vão gostar. Tem pão para todos os gostos. Pão de milho, pão integral, pão de beterraba, pão colorido de legumes. Tem muita receita legal. Podem olhar, depois me dizem qual vocês gostaram mais. Então, aqui eu dei uma leve abri essa massa, espichei ela. E agora, então, vamos enrolar, ó. Só pegar a ponta. Se você quiser fazer algum detalhe, cortar uma parte, mas eu vou fazer um pão bem simples, tá? Então, vou enrolando e vou apertando, ó. Cuidam para não deixar ar na massa, que senão depois na hora que ela vai crescer não vai ficar legal, ó. Eu vou deixar ela por igual, ó, bem retinha. Para quem gosta também de deixar mais estreito aqui, ó, para deixar a marca no pão também pode fazer, mas eu tô fazendo bem básico, tá? Para mostrar para vocês. E o nosso primeiro pão está pronto. Lembram de fechar aqui, ó, a parte de baixo, para depois quando ela cresce, ela não abrir. E vamos colocar aqui na assadeira. E assim eu vou fazer com as outras 2 massas. Quando essa massa crescer, vou deixar ela coberta com uma toalha. Quando ela crescer, aí eu volto para mostrar para vocês e botar no forno. E aqui os nossos pães dobraram de tamanho, ó. Quando a gente pega a forma que ele tá bem leve, é hora de colocar no forno, tá? Não deixam crescer demais, porque o que acontece? Se ele crescer muito agora, antes de ir pro forno, depois ele vai baixar, tá? Então, aqui eu tenho uma gema de ovo e um pouco de azeite. Vou misturar bem, pode ser leite também, azeite, óleo, o que você costuma utilizar aí na sua casa, para dar aquele colorido legal sobre o pão. Misturei a gema e com um pincel delicadamente, a gente vai passar sobre esse pão, ó, para ficar aquele dourado bem bonito. O meu forno já está ligado a 180 graus, só a parte inferior. Para pão eu nunca ligo a parte superior, só a inferior. E esse pão vai ficar assando por uns 40 minutos. Aí eu volto para mostrar para vocês. Agora só vou terminar de pincelar e já vai pro forno. $40 minutos a 180 graus e os nossos pães estão assados. Agora vou retirar e depois eu corto uma fatia para mostrar para vocês. E aqui estão os nossos 3 pães, muito fáceis de fazer. E agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês, ó. Bem assadinho, eu gosto com essa casquinha. E vamos mostrar como que ficou no seu interior. Ele tá um pouquinho quente ainda, pessoal. Mas não vou deixar de mostrar para vocês. E olha isso. Olha o que é a maciez desse pão. Aceita um pedaço? Então, era essa receita que eu queria compartilhar com vocês hoje. E para você que quer congelar, eu aqui em casa, por exemplo, 3 pães desses é muito pra gente deixar ele assim. Então, eu pego, deixo esfriar, coloco num saco devidamente fechado e guardo no freezer.
Quando precisar de um pão, eu retiro ele do freezer, deixo naturalmente ele descongelar e o pão fica exatamente assim, ó, como se fosse feito no dia. Então, eu sempre mantenho o pão congelado dessa maneira. Para quem quer congelar ele antes de assar, também dá. Eu, particularmente, prefiro congelar ele após assar. Mas quem quiser, então tem que congelar antes de deixar crescer. Então, era essa receita que eu queria dividir com vocês. O primeiro pão que eu aprendi a fazer na vida, eu era ainda uma menina, e eu aprendi a fazer esse pão. E hoje trago para vocês essa receita. Meu muito obrigado a você que se inscreveu em nosso canal, que nos acompanha, que nos segue na página. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.